Fala pessoal, aqui é Rafael. Hoje eu vou estar explicando para vocês como que faz esse efeito especial aqui, como que cria essa imagem que é conhecida como Flatland. Ela é feita com drone, são várias fotos tiradas com drone, que aí a gente pega e junta criando uma imagem única. Então se liga aí no vídeo que eu vou estar explicando hoje como que faz esse efeito. Bom, esse é o segredo principal, é isso daqui que vai determinar você chegar naquele resultado. Então, primeiramente, você tem que montar aí uma programação de voo, né, os pontos onde você vai tirar cada imagem, cada foto. Então, você pode tirar aí 10 fotos, 16 fotos, enfim. Quantas mais imagens você conseguir, melhor vai ficar o resultado final. Mas eu acho que com 10 fotos aí você consegue fazer um trabalho muito bacana. Então, esse esboço aqui, esse modelo que você está vendo aqui, é o que vai determinar a coleta das imagens, né, para cada ponto que você vai tirar a foto e aí para conseguir chegar no resultado final. O ideal seria você montar uma programação de voo, né, você já ter calculado a distância entre o ponto que você vai decolar até o foco que vai ser até o ponto que vai ser o foco principal. Se você já conhecer essa distância e quantas fotos você vai querer tirar, aí fica mais fácil de você montar a programação de cada um dos pontos, né? Então o ideal é que se você conseguir fazer esse cálculo antes de começar a coletar as imagens, aí facilita para você e fica muito mais prático. Mas o que essa imagem está querendo dizer é o seguinte: você vai tirar a primeira foto no primeiro ponto, aí o segundo ponto você vai um pouquinho com ele mais para frente, né? Um pouquinho para frente, e vai subir um pouquinho e vai mexer também na angulação da câmera um pouquinho para baixo. E aí vai indo assim em cada ponto. Então sobe um pouquinho para frente e mexe na angulação para baixo. Até você chegar no último ponto, que aí a angulação da câmera vai estar 90 graus e a altura vai ser mais ou menos aí em torno de 110 metros. E uma dica que eu deixo aqui é que você produza as fotos no formato RAW, ou como algumas pessoas dizem, formato RAW. Porque como esse formato é um formato cru, vai evitar de você ter tonalidades diferentes, colorações diferentes, como acontece no JPEG. Então esse formato te ajuda depois, na hora de juntar as fotos, fica mais fácil, não tem tanta diferenciação entre uma foto e outra. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que a distância entre o ponto que você vai decolar até o ponto que vai ser o foco principal seja de 200 metros. Vamos imaginar também que você vai tirar 11 fotos, ou seja, serão 11 pontos. E por fim, que você vai tirar o primeiro ponto a 10 metros de altura e o último ponto a 120 metros de altura. Aí os intermediários vão ser cada um a 20 metros. Ou seja, você vai contando 20 metros em cada um dos pontos e aí vai tirando a foto. Já na altura, como eu comentei que vai começar em 10 metros, os demais vão ser a cada 11 metros. Ou seja, a cada ponto você sobe 11 metros e aí tira mais uma foto. Então, e aí vai indo até chegar no ponto final, que vai ser a 120 metros. E não se esqueça de que a cada ponto você tem que mexer na angulação da câmera. Ou seja, o primeiro ponto você vai tirar ela olhando para o horizonte, a câmera totalmente reta, e os demais você vai mexer na angulação para baixo. Da forma que, a hora que você chegar no último ponto, a câmera vai estar a 90 graus. Pessoal, agora a gente vai para a parte de edição, que é onde a gente vai juntar as imagens, né, para formar uma foto só. Esse trabalho eu fiz no Photoshop, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada muito complicado. Eu, por exemplo, não sou nenhum expert em Photoshop e consegui fazer com tranquilidade. Bom, eu abri aqui a imagem. Primeira coisa que a gente tem que fazer, desbloquear aqui no canto direito. Então a gente dá 2 cliques, clique em OK. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai aumentar a nossa área de trabalho. Tem esse botão aqui do lado esquerdo. Então a gente seleciona aqui a nossa imagem. Aí a gente puxa aqui para cima para estar aumentando nossa região. Aí se a gente apertar Enter ou apertar no Vzinho aqui, ele confirma e aumenta. Mas eu vou aumentar um pouquinho mais aqui a região nossa. Deixa eu aumentar.
Aqui não tem problema se colocar um tamanho muito grande, que depois a gente acaba recortando e pegando só o que a gente precisa. Bom, aí então aqui a gente tem a primeira foto, que foi a que eu tirei primeiro. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou jogar aqui junto a segunda imagem minha. Ou seja, eu tirei as fotos na sequência. Então, meu segundo ponto de coleta, vou pegar aqui e vou jogar lá junto com aquela primeira. Bom, aí o que tem que ser feito? A gente agora tem que colocar as imagens exatamente, igualar elas, né? Deixar exatamente batendo uma com a outra. Então o que a gente faz aqui? A gente vai ter que ir ajustando, regulando, diminuindo na lateral, diminuindo em cima, às vezes precisar cortar um pouquinho. Então a gente vai ter que ir ajustando ela, um pouquinho, jogar um pouquinho em curva. Tem que ir ajustando para chegar certinho no mesmo ponto da outra. Bom, e aí para você ir vendo a imagem se está de acordo, né? Se está igual nivelada com a outra, eu costumo aqui mexer na opacidade para a gente vai vendo a imagem de baixo e a de cima para ver se tá na mesma reta, né? Se está alinhada. Então a gente vai regulando. Então a ideia aqui, como eu peguei uma imagem de uma estrada, então acaba sendo mais fácil para a gente fazer esse trabalho. E aí você vai então alinhando, colocando certinho em cada ponto aqui a imagem para poder chegar no efeito. Eu deixei aqui na lateral. Se eu olhar aqui na imagem, aqui, bem aqui no canto inferior direito, tem um poste aqui. Eu poderia ter selecionado ele, né, e jogado ele em primeiro plano, mas eu optei por deixar e depois eu removo ele na edição. Mas aí fica a critério de cada um. Se a pessoa quiser de repente recortar aqui e deixar em primeiro plano, também não tem problema nenhum. Então, ó, veja, então eu coloquei aqui já a segunda imagem, já a estrada aqui, então as duas estão praticamente iguais aqui, o mesmo caminho, né? Aí eu vou ajustando mais um pouquinho aqui no lateral. Bom, aí então seria mais ou menos aqui então, né? Então depois a gente, aí eu aumento um pouco o zoom aqui para trabalhar para enxergar um pouquinho mais perto aqui se tem algum ponto ali fora. Então lá, por exemplo, ainda está um pouquinho fora a estrada. Então a gente tem que ajustar mais um pouquinho. Bom, então eu já alinhei aqui a segunda imagem. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as próximas imagens, né, que a gente coletou. E aí esse trabalho de edição é exatamente isso. É um pouquinho mais de paciência, ir ajustando, deixando certinho uma com a outra, né, para não ter diferença, não ficar desalinhado. E aí é fazendo isso com todas as imagens até chegar na última, que é o que foi tirado em 90 graus. Bom, então olha só como que vai já montando o efeito. Aqui eu fui colocando as imagens sem se preocupar muito com os objetos aqui, né? Porque a gente está montando o vídeo. Então, por exemplo, aqui ficou um poste aqui que depois tem que corrigir. Mas eu fui colocando só para ter uma ideia de como que funciona.
ou seja, vai empilhando as imagens na sequência que foram tiradas, para você estar chegando no efeito. Então é bacana na hora de você colocando as imagens, você ir vendo esses objetos para não recortar ele, não perder esses objetos, e alinhando, né? Pega, por exemplo, a estrada, é mais fácil de você alinhar. Então você consegue ir alinhando a estrada aqui, alinhando, por exemplo, esses cantos que tem aqui, também facilita para alinhar. E aí então vai empilhando todas as imagens na sequência, para você chegar no final com o resultado que você deseja. Bom, aí depois de você empilhar todas as imagens, você vai ter mais ou menos isso daqui. Você vai ter uma imagem única, mais ou menos dessa forma. Então você vê, por exemplo, que sobrou um espaço aqui em cima, que depois a gente vai recortar, mas já estão todas as imagens empilhadas, já criando aquele efeito. Só que ainda a gente precisa corrigir algumas coisinhas. Por exemplo, você está vendo que tem um traço que na divisória entre as imagens, né? Então cada imagem tem um traço aqui, que a gente vai fazer essa correção agora, né? Uma correção também muito simples de ser feita. E aí vai tornar a imagem como se fosse uma única foto. Então a gente vai corrigir, vou ensinar agora como que faz para estar acertando isso daqui. Bom, para você corrigir esses traços aqui nessas divisórias, você tem que fazer o seguinte: você vai primeiro selecionar aqui do lado direito a segunda imagem, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó. A gente vai selecionar essa ferramenta. Aí aqui o tamanho dela, que eu determinei 298, tá? E aí aqui, na segunda opção, eu deixei tudo em 0%. E aí você vai passando ela um pouquinho para baixo da linha divisória. Então você vai clicando aqui, ó, você vai vendo que vai sumindo os traços das divisórias. Então tá vendo, ó, você vai passando, ele vai sumindo com aquele traço, né, com a divisória entre as imagens. Então você vai acertando uma por uma. Aí na próxima, por exemplo, na próxima imagem, seleciona ela também, e aí vai passando, que ele vai corrigindo também e dando um efeito melhor para a imagem. Então ele vai tirando aqueles traços. E assim vai indo em cada uma das fotos. Então você vai passando em cima para ele poder estar acertando e corrigindo. E aí vai fazendo com cada uma das imagens. No final você vai ter esse resultado aqui, que já é a foto sem os traços. Então essa imagem aqui eu já tenho ela aqui sem os traços, né, que eu deixei salvo para estar montando o vídeo. Então aqui nada mais é que são as imagens empilhadas. Você pode ver que tem que recortar algumas coisinhas ainda, mas já está sem aqueles traços divisórias. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Então você pode ver que não tem aquelas divisórias entre as imagens. Então, por exemplo, você pode ver que não tem mais aquelas divisórias entre as imagens. E aí aquela ferramenta também te ajuda a acertar alguma coisinha ou outra que ficou diferente de uma imagem para outra. Então, aquela ferramenta é muito interessante, que ela te dá esse efeito como se fosse uma imagem única. Uma dica que eu deixo aqui é vocês tentarem fazer esse efeito utilizando primeiramente uma estrada, né? Pegar uma estrada e ir lá e fazer as fotos, porque aí facilita você fazer esse processo de edição, né? Fica mais fácil para você pegar a prática e conhecer como funciona esse processo. Então a dica que eu deixo é primeiro você pegar e obter fotos, né? Primeiro de uma estrada, que a estrada é mais fácil de você trabalhar aqui na edição. Aí depois que você montou a imagem toda, aí só você trabalhar com a parte de coloração, né? Acertar os níveis de cores e tudo mais. Aqui na minha ficou faltando aqui eu acertar, pode ver que está um tom mais verde mais escuro, aqui um verde mais claro. Então ficou faltando corrigir algumas coisas de tom, mas aí já é um trabalho já de edição que muita gente já conhece. E aí, para você cortar essa parte de cima que ficou sobrando, você pega essa ferramenta aqui do lado esquerdo,
seleciona a imagem que você quer, né? Onde você quer cortar. Então, por exemplo, você puxa aqui, vê onde que acabou sobrando alguma coisa na lateral aqui, você puxa e arrasta aqui. E aí é só apertar Enter ou apertar no Vzinho aqui, ele vai cortar a imagem, mantendo só o que você precisa. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal aqui no YouTube, deixe seu like, seu comentário e fique ligado aí no nosso canal. Até a próxima!